Amém? Todos encontraram? Então vamos lá. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 16, do verso 19 até o 31, em diante, diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E, além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhes disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Pai, te damos graças, Senhor Jesus. Pai, glorificamos a Ti, Senhor, diante de Ti, Pai, colocamos nossas vidas. Pai, diante de Ti colocamos o Teu povo que está aqui, que a Tua palavra seja dita ao Teu povo, e que o Teu povo que está diante de Ti, entenda, compreenda a Tua palavra, entenda e compreenda o que o Senhor quer falar a todos nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, então, antes da gente começar, de fato, vamos contextualizar o que estava acontecendo. Jesus estava pregando, falando aos discípulos, como diz o versículo 1 desse capítulo 16, e também aos discípulos que não se sabe quais, quantos, quem, né, quantas pessoas, sabe, são discípulos. O texto fala em discípulos. E falando em discípulos, são aqueles, a gente traduz isso como seguidores. Pessoas que estavam ali acompanhando Jesus Cristo no seu ministério, no seu chamado, no seu evangelho. Estavam andando com ele naqueles dias. Então, Jesus estava falando para os discípulos e também para os fariseus. Para quem não sabe, fariseus, né, são pessoas do povo judeu, extremamente, podemos dizer, religiosos, extremamente metódicos, que se achavam, por serem cumpridores, entre aspas, da lei, melhores do que o povo comum, pessoas nas quais o povo comum gostaria de ser. Então, o povo que ia nas igrejas, nossa, quando eu crescer eu quero ser um fariseu, porque os caras cumprem a lei, os caras entregam certinho o dízimo, os caras vêm aqui, eles vão aos encontros, né, aos cultos, enfim. Então, Jesus falava para 2 tipos de público diferentes naquele dia. E ele faz 2 parábolas, né? Ele fala naquele momento 2 parábolas. Essa que nós acabamos de ler e a do mordomo infiel. Depois, outro momento, será também tema de sermão. Mas, enfim, Jesus fala para esse público, para essas pessoas. E nada mais contemporâneo do que esse momento, esse recorte aí do texto bíblico para nós. Porque esse texto também, ele se enquadra perfeitamente na nossa vida.
Por isso o tema do sermão é o que nos espera. Porque é justamente sobre o que nós estamos esperando e o que espera por nós. Nós vamos perceber que existem muitas separações dentro desse texto, esses 15 versículos aí desse texto. E a pergunta inicial é: o que você tem feito na sua vida pensando na sua salvação? O que você tem feito na sua vida, com a sua vida, sabendo que tudo isso aqui que nós estamos vivendo vai passar? Que toda essa juventude que hoje nós temos, todo esse, entre aspas, conforto que nós temos, claro, uns mais, outros menos, mas nossa vida aqui, como que nós estamos vivendo sabendo que tudo isso aqui vai passar? Como que nós estamos tratando as coisas de Deus, sabendo que tudo que nós estamos vivendo aqui vai passar? Essa é a pergunta-chave desse texto, é a pergunta-chave dessa mensagem que Deus tem para nós nessa noite. Então, entrando na história, Jesus fala de dois homens. E a primeira diferença já vem aí. Ele fala de um homem rico, não sabemos o nome dele, não cita o nome dele. Ele não fala o nome dele, diz que é apenas um homem rico, que vivia com vestido em púrpura, que era, na época, é como podemos dizer hoje, roupas de grife cara. Né? Vivia, então, no luxo mesmo. Vivia verdadeiramente uma vida regalada, com festas, enfim, tudo aquilo que ele tinha direito, tudo aquilo que ele podia ter, né? Até o texto diz sobre resplendor, né? Então, realmente, uma pessoa que vivia realmente gastando, né? Vivia realmente, hoje a gente fala de ostentação, né? Só mais jovem aí, né? Então, era nesse padrão. E o outro homem, mendigo, chamado Lázaro, esse tinha nome, esse Jesus Cristo dá o nome, Lázaro. E é interessante que Lázaro fazia de tudo para ter as migalhas daquele homem rico. Lázaro vivia e esperava que as migalhas daquele homem rico viessem para ele. Enquanto isso, Lázaro estava totalmente enfermo, coberto de feridas, sendo lambido por animais, por cachorros, né? Por cães, né? Então, nós entendemos que essa história se aplica a nós, porque por muitas vezes nós queremos aparecer de alguma forma, né? E hoje nós temos uma bênção chamada rede social, onde a gente gosta bastante de postar aquilo para algumas coisas para aparecer. E rede social a gente publica aquilo que convém. Rede social a gente publica o nosso, entre aspas, melhor, que é aquilo que nós queremos mostrar. Então nós publicamos o que nós queremos mostrar. O dia a dia, os quebra-pau, os barracos, a gente não mostra, obviamente. Vamos filmar isso e mostrar, né? Mas essa primeira diferença entre eles é econômica e também de saúde, né? Em tese, o homem rico tinha uma saúde, porque ele vivia festando, e Lázaro não. Lázaro vivia na pobreza extrema, ali nas doenças, né? Então, o homem rico só pensava nele mesmo. Só pensava nos prazeres momentâneos da vida, só pensava no conforto, no luxo, nas festas. Enquanto isso, Lázaro só queria ter o que comer. Só queria ter uma saúde digna. Isso se aplica na nossa vida no momento em que nós deixamos os nossos desejos da carne, os nossos desejos humanos tomarem conta da nossa vida, de modo que a gente não consegue honrar os compromissos com a igreja, com o povo, com o chamado que nós temos de Deus. No momento em que a gente esquece que a gente tem um compromisso, e aí é de acordo com que cada um é chamado por Deus, com que cada um tem o seu dom que é distribuído, podemos assim dizer, por Deus, quando a gente para com esse comprometimento, nós caímos na caçapa do homem rico, que só se importava com si próprio. Que pouco se importava se tinha um mendigo passando fome na porta da casa dele. Não importava-se. Não era interessante a ele sequer saber que tinha uma pessoa ali passando aperto ali na porta da casa doente, né? Enfim,
E outra questão que muitas pessoas confundem é que não se trata de dinheiro ou não. Não se trata de só ter dinheiro. Isso não quer dizer que quem tem recurso financeiro vai direto para o inferno e quem é pobre vai direto para o céu. Não é isso. Nunca foi isso. A Bíblia não diz sobre isso. Não há registro bíblico dizendo que o homem rico, todos os homens ricos vão para o inferno. Ou que todos os pobres irão para o céu, financeiramente falando. Jesus escolhe aqueles que ele chamou para a obra, independente de status, né, de posição na sociedade. O exemplo que Jesus deu foi justamente para mostrar que o coração de um estava voltado totalmente para si próprio e do coração do outro estava voltado para Deus. E aí, independente dos problemas dessa vida, independente das questões dessa vida, chega um momento em que ambos vão encontrar algo em comum, que é a morte, comum a todos nós, desse corpo aqui, neste mundo. Todos nós estamos aqui hoje, você que está nos assistindo em sua casa, sem exceção, nós iremos encontrar a morte. A não ser que Jesus Cristo retorne, né? Antes disso. Mas, pela lei natural da vida, se Jesus não voltar, todos nós vamos encontrar a morte. E isso, gosto muito de falar isso até na empresa onde eu trabalho. Lá na empresa onde eu trabalho tem muita gente que vão ser as pessoas mais ricas do cemitério. Guardam tudo, economizam tudo, não gastam com nada, nada. Acumulam bens, não vão na igreja, nada. Não fazem nada. E isso serve para reflexão para nós. O que nós estamos fazendo? Aonde nós estamos colocando nosso coração? Nós temos sempre que nos lembrar que tudo isso que nós vivemos aqui hoje é passageiro. Esse mundo, essa vida é passageira. Então, nós temos investido na nossa salvação, nós temos investido na nossa eternidade, nós temos investido naquilo que nós somos chamados, nós estamos investindo, nós estamos trabalhando verdadeiramente. E aí, quando os dois morrem, nós vamos para a segunda divisão entre eles, que eles se separam. Um vai para o céu, para o seio de Abraão, e o outro vai para o tormento. E aí, dentro deste tormento, a morte nos revela quem nós somos verdadeiramente diante de Deus. A morte, ela divide e nos mostra se nós somos salvos ou não. Ela nos fala, ela nos mostra para onde nós vamos. E aí um foi para o céu, o outro foi para o inferno. E o inferno nada mais é do que o final de uma vida inteira. É o final de uma vida inteira de desrespeito ou de abandono à cruz de Jesus Cristo. O inferno nada mais é do que isso. O final de uma vida inteira sem Jesus. É um caminho que nós percorremos durante toda a vida, ignorando Jesus Cristo e o chamado dele, a cruz dele, o evangelho, tudo aquilo que nós estamos aqui, escutamos a exaustão durante tantos anos, né? O inferno nada mais é do que isso. É o final de uma trajetória, de uma vida inteira terrena, sem sequer saber, ou saber quem é Jesus, que é pior, saber quem é Jesus, e ainda assim não ouvi-lo. Então, quando os dois vão, né, começa aquele diálogo do homem rico até com Abraão, né, conversar com Abraão. E o tormento estava tão grande que apenas um dedo molhado numa língua já resolveria. Claro, traria a ele um alívio imediato, não seria um alívio definitivo, né? Seria um alívio temporário. E aí, quando os dois morrem, é revelado o que cada um fez ao longo da vida. E isso é para nós também, irmãos, nessa noite. Tudo que nós fazemos aqui será revelado. Estávamos falando hoje com os adolescentes na aula, Mateus 6, né? É o versículo 18 ali, onde Jesus fala no Sermão do Monte sobre ajudar as pessoas em secreto,
orar em secreto, sem querer aparecer, sem querer fazer obras para que as pessoas aplaudam, né? Então, Jesus ensina isso no Sermão do Monte. Jesus ensina que nós não podemos ajudar pessoas e sair gritando, alardeando, como se nós fôssemos os melhores, as pessoas mais fantásticas do mundo. E quando os dois morrem aqui, tudo que eles fizeram, tudo que eles ignoraram, tudo que eles fizeram de errado, no caso do homem rico, foi revelado a ele. E ele parou no inferno. Já pararam para pensar, se nós morrêssemos hoje, o que aconteceria com a nossa alma? Ou se Jesus Cristo voltasse agora, dia 13 de julho, para onde nós iríamos? Qual seria o nosso destino? Por isso que a gente fala muito aqui que o evangelho não é uma brincadeira, né? A gente não pode tratar como uma brincadeira, né? A gente não pode tratar a obra, o chamado, como uma brincadeira ou algo que a gente pega aqui, devolve, entrega e não, agora eu quero de novo. Jesus Cristo pode voltar agora. Jesus Cristo pode retornar agora, nesse minuto, se ele quiser, se for o momento. Por isso a reflexão nessa noite, do que nós estamos fazendo, pensando na nossa salvação. O que nós estamos agindo, como nós estamos agindo com relação a tudo isso. O homem rico tem muito de nós, né? Nós temos muito desse homem rico dentro de nós. Porque às vezes nós vivemos aí numa fé, né? Às vezes uma fé mascarada ou numa fé que não é a verdadeira fé em Jesus, que não é aquela fé que nós deveríamos ter em Jesus Cristo. Uma fé de fachada. A gente vem aqui, canta, grita, nossa, que música linda, na oração, encontro calma. E nem ora em casa, às vezes. A gente não consegue, às vezes, nem dobrar os joelhos no chão e fazer uma oração. João ora em casa. Mas nós cantamos aqui a plenos pulmões e soltamos a voz, e cantamos aqui, né, músicas lindas, de letras belíssimas, que realmente vêm do trono de Deus, e nós não executamos isso todos os dias da nossa vida. É claro, nós somos humanos, pecadores. Tem dia que realmente está mais difícil. Tem dia que está mais atribulado. Tem dia que você acorda de manhã e atropela um cachorro. O seu cachorro. Acontece. Então, assim, o do João. Então, tem dia que está mais puxado. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Se Ele te chamou aqui nessa noite, se Ele te chamou para assistir o culto da sua casa, essa mensagem na sua casa, tem algo para a sua vida. Você não pode vir aqui, sentar nesse banco e achar que é isso aí. Deus te chamou aqui, o Espírito Santo falou com você para vir aqui. Não pode ser só um exercício de bater ponto, como o pastor João fala tanto também. Não pode. Estar na casa de Deus é motivo de alegria. Então nós não podemos achar que nós estamos vindo aqui e é isso. Não. Nós temos muito mais a entregar para essa obra. Nós temos muito mais a fazer por essa obra. Deus nos chama o tempo todo para essa obra. Então quando a gente vive essa fé de fachada, para aparecer, sem nenhuma transformação, no momento em que a gente morre, isso é revelado. Claro, nós sabemos, né? E nós seremos, né? A Bíblia diz isso, nós seremos julgados, vai passar num telão, como diz o pastor, vai passar num telão lá, que nós fazemos de errado. Por isso que a gente fala, irmãos, o que nós fazemos aqui, além da gente pagar aqui, nós vamos passar um constrangimento lá depois. Então, as decisões que nós temos hoje na nossa vida, elas não definem a nossa salvação. Porque nós acreditamos que a salvação ela é dada pela graça do Senhor Jesus antes mesmo do nosso nascimento. Mas as nossas decisões de hoje, elas impactam na nossa vida, nessa terra, elas impactam no galardão que nós vamos ter no céu,
E elas impactam no destino da nossa família que está aqui. Decisões que eu tomo, eu, Vinícius, tomo, impactam na vida daqueles dois ali, Sabrina e João. Então, a gente não pode brincar com essas questões, porque elas envolvem até descendência nossa. Então, eu preciso dar um testemunho de vida para o João, para que ele entenda e escolha no momento adequado o que ele quer para a vida dele. Então, essas nossas decisões, na nossa vida, do que nós fazemos, elas definem aquilo que nós vamos passar nessa terra aqui. E lá no inferno, o rico clama por socorro e não tem mais o que fazer. Foi tarde demais. Não tinha mais o que fazer, já foi lançado no inferno. Não tem o que fazer por ele. E ainda assim, ele ainda pede para que Lázaro o apoie, o ajude, né? E aí Deus, através de Abraão, responde: vocês têm Moisés e os profetas. O que Deus quis dizer com isso? Que a família do jovem rico tinha o texto. Tinha os textos de Moisés, tinha os textos que é a Bíblia. Eles tinham a Bíblia para ler e para se arrepender e para encontrar Deus, encontrar a Deus. E muitos de nós, na verdade a minoria nossa aqui, lê a Bíblia todos os anos, lê a Bíblia corretamente, lê a Bíblia verdadeiramente buscando a Deus. Nós não lemos a palavra do Senhor conforme deveríamos. A gente vem aqui quarta, vem domingo de manhã, vem domingo à noite, mas muitos de nós, não lemos, não conhecemos a Deus. O Deus que nós tanto amamos. Ou que nós dizemos que nós tanto amamos. Irmão, nessa noite, há tempo, até que Jesus venha, para nós mudarmos isso e ouvirmos verdadeiramente a voz de Deus. Há tempo para isso. E nós não podemos jogar isso fora. O homem rico teve a vida toda para fazer o que era certo, para fazer aquilo que Deus pediu a ele, para ter uma vida diante de Deus nos caminhos do Senhor. Ele desprezou isso toda a vida dele. Toda a vida dele. E na hora que o negócio apertou, aí ele pediu socorro. E já era tarde demais. Que não seja tarde para nós. Nós possamos entender que para nós ainda há tempo, para nós ainda é possível servir na obra, é possível evangelizar pessoas, é possível trazer visitantes para a igreja, é possível executar o chamado para o qual Deus me chamou. Por mais que os problemas nos sobrevenham, por mais que os problemas nos ataquem, por mais que a gente tenha dificuldade de toda ordem de saúde, financeira, conjugal, profissional, problema, a gente pode fazer uma roleta aqui e escolher. Todo mundo tem. Uns mais, outros muito mais, outros infinitamente mais, mas todos nós temos nossos problemas. E é isso aí, faz parte dessa vida aqui. E como nós falamos, é justamente nesse momento em que nós tomamos decisões na nossa vida, é que nós estamos dizendo que nós vamos pagar por elas. Então toma as decisões corretas de seguir a Jesus Cristo, de cumprir o chamado, de cumprir o querer dele. A gente sabe, ninguém é obrigado a concordar com tudo. Mas quando a gente fala de Bíblia, é Deus falando para nós, aquele que nos criou. Nós temos que ter temor a Jesus Cristo. Então, a Bíblia é o livro que comanda a nossa vida. E nós devemos conhecer mais de Deus, precisamos ler mais. E sempre, a gente sempre coloca muletas para não fazer aquilo que Deus nos manda. É quando eu tiver tempo, é quando meu filho crescer, é quando eu casar, depois que eu casar, é depois que eu tiver meus 3 filhos, é depois que eu sair do meu serviço, é depois que eu trocar o turno do meu serviço. Então a gente arruma desculpa a vida toda para não servir, para não trabalhar, para não executar o chamado, para não servir a Deus, para não estar nos cultos. E aí volta a pergunta do começo. O que nós estamos fazendo?
como nós estamos cuidando disso. Se Jesus Cristo voltasse agora, qual seria o nosso destino? Para concluir, o rico e Lázaro tinham dois caminhos totalmente distintos. Tiveram, tanto nessa terra aqui, quanto no céu. Um foi para o céu, o outro não. Os dois tiveram destinos distintos. Mas o coração de um estava voltado para Jesus. E o coração do outro não. Por isso, exatamente por isso, Jesus Cristo citou o nome de um e não citou o nome do outro. Porque Jesus conhecia Lázaro, sabia quem era. O homem rico ele não sabia. Podia ter o dinheiro que tivesse nessa terra, para Jesus Cristo não vale nada. Agora o coração contrito, quebrantado, voltado a Deus, Jesus sabe o nome, sabe o sobrenome, sabe de onde é. Olha por ele, guia, cuida e protege. Irmãos, então que nós possamos entender que a primeira mensagem de Jesus no início do Evangelho foi sobre arrependimento. Foi sobre nós nos arrependermos. Foi sobre nós olharmos para nós mesmos, entendermos que nós não valemos nada. Nós estamos errados na largada. E que nós precisamos, somos dependentes de Jesus Cristo para tudo. Quando a gente fala de dízimo aqui, não é para arrecadar dinheiro para a igreja, para dar conforto para o ministério pastoral. Não é isso. Nunca foi isso. É apenas um cumprimento de um mandamento do Senhor. É apenas um lembrete que nós devemos fazer corretamente. Nada mais do que isso. E por muitos anos eu julguei. Achava que era pastor pedindo dinheiro para dar conforto para o pastor. Por muitos anos eu fiz isso. Muitos anos, muitos anos. Estou dando exemplo do dízimo porque é a primeira coisa que nos machuca. É a primeira coisa que a gente para de fazer quando está desviado. É parar de entregar dízimo. Primeira coisa. Mas enfim, irmãos, nós possamos entender que Jesus Cristo nos chama para o arrependimento. Jesus Cristo morreu por nós, carregou a cruz dele, morreu por todos nós e ressuscitou para que nós possamos viver com ele a vida eterna. Porque nós não éramos dignos disso, não somos dignos disso. Nós não temos mérito para isso, nós não conseguimos ir lá por conta própria. Então que nós possamos entender isso. Nessa noite, Deus te chama para refletir sobre o que você está fazendo com a sua vida e sobre o que você está fazendo com o chamado que Ele te deu. Amém? Pai, te damos graças, Senhor Jesus, glorificamos a Ti. Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa continuar falando a nós, Senhor, que o Senhor possa falar sempre aos nossos corações, Senhor, que nós possamos entender, Pai, o chamado para o qual o Senhor tem conosco, que nós possamos seguir esse chamado, Pai, porque nós queremos viver a vida eterna, Pai. Nós queremos ir para o céu contigo, Jesus. Então esteja conosco, que os teus filhos que estão aqui, nessa igreja, que estão nos assistindo pela live, possam ter entendido, Senhor Jesus Cristo, a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então que Deus abençoe a todos, Deus dê uma boa semana a todos, e com oração silenciosa estamos encerrados, e que Deus abençoe.